Olá a todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de convidar você neste dia a abrir comigo no livro de Jeremias, capítulo de número 17, verso de número 5. O texto sagrado nos diz assim: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Quero dar um título à nossa mensagem e o título é Confiança Perigosa. Quando nós observamos o profeta Jeremias mencionar a respeito dessa confiança no homem, que maldita o homem que confia no homem, o que o profeta está passando de mensagem para mim, para você, necessariamente não é que nós tenhamos que viver desconfiado das pessoas, que nós tenhamos que viver o tempo inteiro duvidando das pessoas, que o tempo todo vivendo em desarmonia com as pessoas. Mas o profeta, nesse contexto, ele está vivendo um momento junto com todo o povo, um momento difícil, um momento de exílio, um momento em que muitas pessoas tinham uma confiança errada, uma confiança em quem não lhes poderia ajudar, quem não poderia lhes estender a mão. E diante desse cenário nós podemos observar que as ações daquelas pessoas, daquele povo, os privaram da sua própria herança que o Senhor Deus havia lhes dado. Nós observamos que essas pessoas acabaram sofrendo consequências em virtude das suas próprias ações e diante disso tiveram que servir aos seus inimigos, pessoas que eles não conheciam em terras longínquas, como aconteceu a exemplo do cativeiro da Babilônia. E diante dessa situação, o profeta Jeremias ele vai mencionar que aquela situação era semelhante ao fogo que ardia diante de Deus para sempre. E nós podemos observar que o povo de Israel, diante de tal situação, ele é comparado como um arbusto solitário no deserto. Um arbusto que não podia ver, não podia enxergar quando viesse o bem. Mas esse arbusto passava por todas essas privações porque morava nos lugares secos do deserto, na terra salgada, na terra inabitável. E quando o profeta, então, ele está se referindo aqui, necessariamente ele não está falando de uma planta em si, mas ele está falando do povo de Deus, desse povo que é comparado a este arbusto. E assim é comparado a vida das pessoas que deixam de confiar plenamente em Deus e que depositam a sua confiança ardentemente no homem. Deus fica de lado e a sua confiança é depositada necessariamente no homem. E por conta disso, muitas vezes vão se frustrar. Por isso, muitas vezes vêm frustrações, vêm decepções, há promessas não cumpridas, promessas feitas em momentos que depois são esquecidas. E diante de tudo isso, o profeta chama a atenção do povo. Mas o profeta Jeremias também ele vai mostrar qual é o caminho, o que então deve ser feito. E diante desse cenário, o profeta vai também fazer menção, vai dizer no versículo 7 do mesmo capítulo 17, que bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Diante disso, o profeta Jeremias ele vai falar de uma situação completamente diferente da situação daquele homem que é comparado ao arbusto solitário que vive no deserto. Ele vai dizer em relação a essa pessoa, porque ele é comparado a uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não se receia quando vem o calor,
E é interessante que ele vai dizer que a sua folha ela fica verde o ano de sequidão, o ano inteiro, e não se perturba quando vem a sequidão, inclusive. E o interessante é que mesmo em cenário de dificuldade, de complicações, de enfrentamentos, esse homem que é comparado a essa árvore plantada junto a ribeiros, ele não deixa de dar seus frutos. Você pode perceber que por dificuldades então todos passam, mas existe uma diferença daqueles que confiam no braço do homem e daqueles que confiam no braço do Senhor. Esses que confiam em Deus vão passar pelas dificuldades, mas vão ser comparados a essa árvore plantada junto a ribeiros, que dá o seu fruto. Essas pessoas que, por mais que passem por momentos de sequidão, darão seu fruto. Que você possa ser essa árvore. Confie no Senhor.